E aí galera, no vídeo de hoje vocês irão aprender sobre fenômenos hidrológicos, que são fenômenos que ocorrem a partir da movimentação da água. Mas como assim a partir da movimentação da água? Quando ocorre um terremoto, o que acontece? A Terra se movimenta. Portanto, um terremoto é um fenômeno geofísico. Mas então, o que seria um fenômeno hidrológico? Um fenômeno a partir da movimentação da água. A chuva? Bom, a chuva não é um fenômeno hidrológico. Ela se enquadra em outra categoria, a dos fenômenos meteorológicos. Sabe o que seriam fenômenos hidrológicos? Seriam as enchentes e as inundações. Mas afinal, você sabe qual que é a diferença entre enchente e inundação? Não? Então no vídeo de hoje você vai descobrir quais são essas diferenças e compreender por que esses fenômenos acontecem. Para mostrar esses fenômenos, nós temos aqui um pequeno vilarejo, com duas casas, uma criação de porcos, uma horta e alguns bueiros. Esses bueiros são responsáveis por evitar o alagamento do nosso pequeno vilarejo. Mas como assim evitar o alagamento? Quando chove, a água tem que ir para algum lugar, não é? Então a água ela vem até esses bueiros, passam por essas pequenas entradas, e então a água escorre por esses canais que desembocam nos rios. E no nosso pequeno vilarejo, nós temos proximidade de dois rios. O rio do lado esquerdo é o Rio Azul, que é um rio natural que não sofreu modificações pelo homem, e do outro lado nós temos um outro rio, que é o Rio Pedra. Esse foi um rio que sofreu modificações do homem. Uma pequena parte sua foi impermeabilizada com concreto. Mas do que isso muda? Bom, isso é o que a gente vai ver quando começar a chover. Já tem um tempo que começou a chover, vamos ver como que está a nossa vila. Toda a água da chuva ela está indo em direção a esses bueiros. Dá para ver que a água está caindo aqui. Mas como choveu bastante, os bueiros não estão dando conta de captar toda essa água. Esse pequeno acúmulo de água a gente chama de alagamento. O alagamento também é um fenômeno hidrológico. Ele é caracterizado justamente por conta disso, pelo acúmulo de água em determinado ponto, em determinado momento, devido à ineficiência de drenagem dos bueiros. Que é isso aí mesmo, os bueiros não estão dando conta de drenar toda a água. Mas apesar de tudo, a água está escorrendo pelos canais. E o que a gente vê aqui é uma enxurrada. É um outro fenômeno hidrológico, caracterizado pelo escoamento superficial concentrado com alta energia. Mas em outros termos, é basicamente quando tem um turbilhão de água que se a gente ficar na frente, a gente cai. A água derruba a gente. Porque é muita água e ela está descendo com muita força. Mas bom, o que a gente quer ver aqui é ver como os rios estão recebendo essa água. Vamos ver o Rio Azul. Está caindo muita água, mas apesar de tudo, o rio continua bonito. Tá bonitinho o rio. Dá pra ver que subiu um pouco o volume dele, mas ele não transbordou. Ele está dentro das margens. O rio ele atingiu sua cheia. O que a gente está vendo aqui é um outro fenômeno hidrológico. É a enchente. Quando o rio atinge a sua capacidade máxima de água, mas não transborda. Mas vamos ver como está o nosso rio Pedra. E o que é isso? O que aconteceu aqui? Olha quanta água! A margem vinha até esse ponto aqui, e agora ela está aqui. O que é isso? Bom, o que a gente está vendo aqui é um outro fenômeno hidrológico. É a inundação. É quando o rio ganha volume, a água sobe e aí chega até a superfície. Mas por que isso aconteceu nesse rio? Por que o rio Pedra inundou e o rio Azul só teve enchente? Bom, vamos à explicação. Para explicar a ocorrência desses fenômenos, vamos à nossa sala de testes no nosso laboratório. Aqui nós temos duas piscinas, uma piscina de concreto, representando o rio Pedra, e uma piscina natural, representando o rio Azul. E agora a gente vai estar jogando água nessas piscinas. Bom, aqui a gente joga 1, 2, 3, 4, 5, 6 baldes de água e a piscina está praticamente cheia. Agora, quando a gente joga na piscina natural, olha o que acontece. A água ela vai sumindo, porque ela é rapidamente absorvida pelo solo. A terra tem uma capacidade muito maior de infiltração de água do que o concreto. Então aqui a gente precisa jogar muito mais água para que essa piscina se encha.
No concreto é bem diferente, porque a água ela não encontra espaço para sair. Ela fica retida na superfície de concreto, então ela se acumula. E esse foi um grande fator que impulsionou a ocorrência da inundação no nosso rio Pedra. O mesmo acontece quando a gente joga água em um vaso de terra e em uma superfície de concreto. Vamos estar mostrando isso agora para vocês. Quando nós jogamos água na superfície de concreto, a água se espalha pela superfície. Ela se desloca horizontalmente, mas ela não é rapidamente infiltrada pelo solo. Ela continua ali. O oposto ocorre quando nós jogamos água num vaso com terra. Olha essa diferença. A gente está jogando a mesma quantia de água que a gente jogou no concreto, mas basicamente a terra está bebendo essa água. A água ela não se acumula ali. E é por conta disso que não ocorreu a inundação no Rio Azul. Como o Rio Azul ele é todo envolto por terra, toda essa terra ela engole a água que está caindo da chuva. Isso faz com que não acumule água no rio e não ocorra a inundação. Esse vídeo possibilitou que nós visualizássemos uma série de fenômenos hidrológicos. A inundação, quando o nível do rio sobe, ultrapassa as margens e atinge a superfície de terra. A enxurrada, que é caracterizada pelo escoamento superficial da água com muita energia. O alagamento, que é o acúmulo de água em determinado ponto por conta da ineficiência do sistema de drenagem. E por último, a enchente, que também é a elevação do nível da água, mas respeitando os limites das margens do rio. A água ela não chega à superfície de terra. Nós também vimos as diferenças de infiltração do solo com terra e do solo com concreto. E em função disso, é necessário que a população conheça os impactos que ela pode causar ao ambiente. Como aqui no caso, o concreto é uma influência antrópica no meio natural. E o concreto dificulta muito a infiltração da água pelo solo, o que aumenta o risco de inundação. E sabendo disso, é necessário que a população saiba como evitar ou reduzir esses impactos. Aqui no caso, esse vilarejo foi construído no topo de uma montanha, uma posição estratégica. Por quê? Sabendo que esse rio tem uma tendência a inundar e a água tende a subir, basicamente a população tem que fugir dessa água subindo. Então eles colocaram a casa no local bem alto para que a água não alcance as residências e não afete a vida dos moradores do vilarejo. Bom, galera, espero que tenham compreendido um pouco mais a interação entre o homem e o ambiente, sobre a forma que ele pode modificar o ambiente e ser afetado por essas mudanças. O vídeo vai ficando por aqui, espero que tenham gostado. Muito obrigado pela atenção. Fui!